Aqui no Além da Notícia de hoje estamos falando sobre este tema importante, vilipêndio e ataques à fé pela arte. Doutor Yuri, eu estou aqui com uma notícia exatamente do dia de hoje. Okay. Advogados se unem para tentar barrar censura a menores em exposição no MASP. Um grupo de 18 advogados, composto por penalistas, constitucionalistas e representantes de galerias, está se mobilizando para propor um novo sistema em que os próprios museus e exposições definirão em conjunto critérios para a classificação etária de suas mostras de artes visuais. Atualmente, por analogia, essas instituições de arte aplicam a portaria 368 do Ministério da Justiça, que legisla especificamente sobre o audiovisual. Nesse caso, quando existe indicação de 18 anos, menores de idade são proibidos de entrar em cinemas, mesmo acompanhados de pais ou responsáveis. Isto é, não existe uma legislação própria para museus. E se aplica, portanto, por analogia, essa legislação para cinema e etc., com no caso ali, a classificação indicativa de 18 anos. E agora, depois de todos esses episódios, o MASP está utilizando, de fato, essa mesma classificação dos 18 anos. Então, esse grupo de advogados está tentando barrar esta normatização que está sendo aplicada agora. Para liberar. Para liberar geral, não é? Olha, nós só são 18, existe 1 milhão de advogados no Brasil hoje, né? Então nós temos eu diria que seria uma minoria. Respeito a posição dos colegas, eu acho que cada um tem que defender o seu interesse. De outra forma, outros advogados, o próprio Ministério Público também irá defender os interesses da criança e os interesses da lei. Acredito que não conseguirão fazer isso. Como eu disse, nem tudo é uma arte permissiva. Nós temos que ter respeito pelas famílias, nós temos que ter respeito pela cultura brasileira, pelos costumes brasileiros. Senão a gente vai viver um estado de anarquia. E esse Estado brasileiro é um Estado construído a duras penas, né? Um Estado batalhado para se fazer imperar a democracia, a legalidade, né? E a probidade no nosso país é trabalhar noutra linha. Acredito que não irão não irão muito adiante esses 18 advogados, mas respeitamos a opinião dos colegas, assim como nós devemos respeitar a opinião de todos. Veja que a legislação brasileira ela permite de tudo um pouco a todos, mas a ponderação disso, a interpretação disso, cabe realmente ao Poder Judiciário. Olha, algumas perguntas estão chegando aqui, muitíssimas, aliás, e algumas delas já foram respondidas pelo doutor Yuri. Posso até fazer menção brevemente aqui. Mas tem uma aqui, doutor. Olha, vocês concordam que esses vilipêndios contra a fé cristã já ultrapassaram todos os limites? Quando a Justiça tomará posição contra isso, já que nessa nossa Constituição define muito bem os limites de proteção à fé? Obrigado, Reginaldo Borges, de Patinga, Minas Gerais. A gente já falou sobre isso, né? Tem outra aqui. Boa noite, está acompanhando atentamente a brilhante participação do jurista. Entendo que o limite é o fiel da balança para a vida em sociedade. Diante de tudo que está sendo muito bem debatido, o principal que está se perdendo são os bons costumes, o respeito. Fala-se em liberdade, como se, em nome dela, pudesse se fazer tudo. A própria liberdade tem seu limite. Parabéns pelo tema e viva os bons costumes. É o José Gentil Filho, perfeito, de Barra Mansa. Muito gentil, José Gentil. José Gentil, gente. Parabéns. Acho que os dois que mandaram as perguntas captaram muito bem a mensagem que estamos trazendo aqui. Não é uma mensagem radical, né? É uma mensagem de que existe espaço para todos nós aqui no Brasil. Existe espaço para todos. Agora, nós temos que respeitar o espaço de todos. Não é porque, repito mais uma vez, você quer expressar a sua arte nu, por exemplo, que você tem o direito de entrar especificamente naquele que não quer você vê-lo nu. Eu tenho o direito de não querer ver o cidadão nu. Ele não pode me obrigar a isso. Agora, cada um no seu espaço, cada um no seu comando, penso que trabalharemos para um conceito efetivo de democracia. Porque o que é democracia no seu conceito? Vamos dizer assim, um conceito mais estrito. É a dominação pelo povo. Então, nós, o povo, como integrantes do Estado, é que determinamos aquilo que é bom para a gente. Então, podemos respeitar a opinião de todos, né? Acho que poderemos conviver em paz. Doutor Yuri, eu estou aqui com uma
uma porção de ataques à fé aqui na América Latina, na Europa. Olha, no Brasil, por exemplo, o homem invade a igreja, destrói a imagem da Virgem Maria de São José em Serra, no Espírito Santo. Homem destrói a imagem de Jesus e da Virgem na Catedral de Honduras. Grupo de anarquistas lança coquetel molotov contra a igreja do Preciosíssimo Sangue no Chile. Homem invade santuário e destrói imagens em Fortaleza. Aí está aqui, terroristas atacam na Indonésia, símbolos... profanam cruz de igreja com símbolo anarquista na Argentina e etc. Aí citou aqui, por exemplo, multiplicam-se os ataques anticatólicos na Espanha e em Zaragoza, na Espanha, foi condenado a 12 anos de prisão uma pessoa que atacou a Basílica do Pilar. Então, 12 anos de prisão para um ataque a uma catedral na Espanha. Você imagina se a gente voltar ao tempo da pré-história, na pré-história que se vivia assim, como animais irracionais, quando nós não tínhamos ainda o domínio da comunicação, né? Então, assim, acho que o homem, como ser sociável, ele evoluiu dentro de um quadro estatal. E como Estado, como formação do Estado, nós buscamos o que dentro do Estado? Mais segurança, paz social. Nós não formamos o Estado para nos agredirmos. A base da formação do Estado, desde a época da queda da Bastilha, lá na França, com a grande revolução que criou os três poderes, inicialmente dois poderes, o poder judiciário vinculado ao poder legislativo, mas vamos falar de três poderes para ficar simples, que é o executivo, o poder judiciário e o legislativo. Aquilo foi criado para melhorar, quer dizer, não foi criado para retornar ao tempo das trevas, né? O tempo que a gente fala que não era do iluminismo, em que o tempo não era iluminado. Então aquilo foi criado para melhorar a nossa convivência social. Então não temos mais que retornar a esses tempos. Para que isso? Eu vejo isso com muita tristeza, de verdade, porque você imagina se eu fosse na casa de cada um terrorista desse aí e fosse lá e quebrasse a casa dele, a cama dele, agredisse a mãe dele, os pais deles, em nome de um Deus, qualquer que fosse o Deus que eu quisesse profetizar. Nós temos que respeitar as pessoas, nós temos que ter dignidade. Esse respeito, senhores telespectadores, está na nossa Constituição. Ele não é só verbal, ele não é porque eu quero que você me respeite, é porque você é obrigado, assim como eu sou, de nos respeitar. Se não queremos nos respeitar pelos nossos pensamentos sociais, temos que nos respeitar nos termos da lei brasileira. Muito bem, olha, eu quero abordar aqui mais um ponto importante da nota oficial divulgada hoje pela CNBB sobre essas questões. Você já pode entrar aí no site da CNBB, no portal da Canção Nova, já tem esta nota a respeito deste assunto e outras duas também que a CNBB hoje divulgou, uma nota contra o trabalho, essa portaria do Ministério do Trabalho sobre o trabalho escravo e uma nota sobre o atual momento político brasileiro. Hoje, todas essas três notas foram divulgadas pela CNBB no dia de hoje. Bom, o terceiro ponto a respeito dessa questão envolvendo os símbolos religiosos, nós vamos escutar agora o vice-presidente da CNBB lendo este aspecto que a gente separou aqui da nota. Dom Murilo. Vivemos numa sociedade pluralista, por isso precisamos saber conviver com os diferentes. Isso, contudo, não subtrai à Igreja o direito de anunciar o Evangelho e as verdades nele contidas a respeito de Deus, do ser humano e da criação. Em desacordo com ideologias como a de gênero, é nosso dever ressaltar sempre mais a beleza do homem e da mulher, tais como Deus os criou, bem como os valores da fé, expressos também nos símbolos religiosos, que com sua arte e beleza nos remetem a Deus. Desrespeitar estes símbolos é vilipendiar o coração de quem os considera instrumentos sagrados na sua relação com Deus, além de constituir crime previsto no Código Penal. Aí, uma nota que fecha-se muito bem. Espetacular, né? Eu acho que ele aborda o aspecto religioso muito bem, o aspecto social e, por incrível que pareça, ele aborda o aspecto legal no início da fala dele, em que ele fala que vivemos, de fato, numa sociedade pluralista, né? Com várias opiniões diversificadas, várias opiniões diferentes. E nós temos que saber conviver com essas opiniões, né? Eu acho que perfeito. Bom, menciona a questão da ideologia de gênero, da beleza do homem e da mulher, tais como Deus os criou. Bom, e quem fala também sobre esta
questão da proteção à criança, quando fala da ideologia de gênero, é o senador Magno Malta também, naquela mesma sessão, ele cita o Estatuto da Criança e ele menciona também sobre essa questão. Vamos ouvi-lo. Quando você lê o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vê que parece que é o script invertido daquilo que eles estão fazendo. Pedofilia é crime, e é crime hediondo, e eu sou o relator dessa lei, que foi sancionado pela própria Dilma, que é de esquerda. O texto prevê tudo aquilo. E para a mãe, prevê uma pena maior, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, quem leva, quem incentiva, quem conduz. O texto fala em teatro, peça, representação, apresentação. O texto fala em contracenar. A criança contracionava com o homem com o pênis para fora. Então, se aquela cena do museu fosse feita num quarto fechado, o vizinho seria preso em flagrante porque seria pedofilia. Não foi porque foi no museu? É por isso que eles querem escola com partido. É para fazer isso com os nossos filhos. Nós não podemos nos calar diante de ideologia de gênero. É isso que eles querem. Católicos, reajam. Família, evangélicos, espíritas, família, são os nossos filhos. Curioso que raras vezes eu vi pastores evangélicos pegarem a imagem de Nossa Senhora Aparecida com tanto respeito quanto nesses últimos dias. O senador Magno Malta é evangélico. Eu vi um vereador no Rio de Janeiro, pastor evangélico, pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele disse assim, vocês acham que eu vou fazer o que com essa imagem aqui, que eu vou quebrar, que eu vou fazer? Não, ela é algo sagrada para os irmãos católicos. A gente está vendo também uma nova forma de relacionamento entre os cristãos brasileiros, respeitando-se mutuamente, em nome de algo maior ainda, hein, doutor? Pois é, eu ia chamar essa atenção. Nós já passamos aqui vários momentos da fala do senador Magno Malta, que é evangélico. Na verdade, somos todos partes de um mesmo comum, de um mesmo ponto, né? De um mesmo evangelho também. De um mesmo evangelho, né? Então, assim, nós temos, e nesse evangelho, respeitar o próximo é uma premissa fundamental. Então, essa questão da criança, primeiro eu queria dizer o que é criança, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, só para a gente concluir, eu queria só antes ainda que a gente chamasse aqui o presidente da CNBB. Nós estamos buscando criar cada vez mais um relacionamento respeitoso entre as pessoas, que não haja ofensa nem às pessoas, nem aos símbolos religiosos, nem à sua cultura. Queremos cada vez mais que entre nós haja esse clima fraterno, respeitoso, onde as pessoas são capazes de acolher o outro, respeitar o outro, sem jamais recorrer à ofensa ou à intolerância. Fechou esta parte. Mas pode concluir, doutor. Pois é, então, como o senador Magno Malta nos colocou brilhantemente, a questão da criança, né? Então, o que é criança? Criança abaixo de 13 anos de idade, adolescente entre 13 e 18 anos e o jovem, de uma forma geral, acima dos 18 anos de idade. Eu realmente comungo da opinião do senador, porque eu não posso admitir, fazendo uma análise técnica com relação à legislação brasileira, em aceitar que realmente colocar um homem, né, nu numa cama e colocar só porque está no museu ou no anfiteatro e colocar uma criança para circulá-lo ali ou até tocá-lo como sendo arte. Ele usou o termo correto, contracenar. Contracenar. Então, isso nos coloca numa situação extremamente perigosa em afronta ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90. Por quê? Essa criança ainda não tem a formação psicológica ainda formada, ainda fixada, finalizada. Ainda estamos ali discutindo primeira e segunda infância, que são aspectos abordados dentro da psicanálise. E momento determinante para a vida dela. Exatamente. Não é? Porque ele pode, inclusive, sofrer um abuso sexual em algum momento posterior àquela conduta e achar que aquilo é extremamente normal. Ele pode, por exemplo, achar que fazer sexo aos 8 anos de idade é uma coisa normal. Quando o Código Penal brasileiro determina no artigo 217-A, que é crime contra pessoa vulnerável, que quem pratica sexo ou qualquer tipo de ato libidinoso com criança abaixo de 13 anos caracteriza estupro e a pena é de 8 a 15 anos de pena. Então, assim,
Não é uma coisa simples, somente pegar a criança e colocar para fazer do jeito que eu quero, porque eu acho, eu penso e tem que ser assim. Então, os artistas têm que tomar um pouco de cuidado aí. E importante deixar claro, isso não é postura moralista, isso é uma postura de respeito e, sobretudo, de preservação da infância, da inocência. Doutor Yuri, o nosso tempo acabou. Eu queria ficar um pouquinho mais com vocês. Pois é. Me chamem mais vezes, gostei. Um abraço. Viu? Foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Era um sonho vir aqui falar com você, eu me sinto muito honrado. Um grande abraço aos telespectadores, às telespectadoras. Deus ilumine todos vocês e vamos aos debates. Não podemos ficar calados. Ano que vem é ano de eleição. Votem bem. Vamos lá. A você que esteve conosco também, o nosso muito obrigado. Continue com a programação da Canção Nova. Na semana que vem a gente estará de volta aqui no Além da Notícia. Até lá.